Está começando mais um Justiça do Trabalho na TV, produzido pelo Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina. Em 20 anos, o Brasil conseguiu reduzir pela metade o número de crianças e adolescentes no mercado de trabalho. Mas por que o país não consegue erradicar de vez o trabalho infantil? Como fiscalizar o trabalho precoce dentro de casa ou numa fazenda? Para tratar desse assunto, está conosco o juiz do trabalho José Roberto Dantas Oliva, membro da Comissão Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e de Proteção ao Trabalho Decente do Adolescente, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho. Muito bem, juiz José Roberto, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceitado conversar conosco sobre esse tema. Antes de nós falarmos sobre os desafios do combate ao trabalho infantil, eu gostaria que o senhor esclarecesse aí para o nosso público qual é a idade mínima para o trabalho no Brasil. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo convite, que muito me honra. A idade mínima para trabalhar no Brasil é 16 anos, conforme a Constituição Federal, só podendo trabalhar antes, a única exceção prevista é a partir dos 14 anos na condição de aprendiz. E existem situações, trabalho perigoso, noturno, insalubre, penoso, prejudicial à moralidade, são trabalhos relacionados na lista TIP do Ministério do Trabalho e Emprego, em que a idade só é permitida a partir dos 18 anos. E dentre essas atividades, o que muita gente não sabe é que está também o trabalho doméstico. Então, nenhuma pessoa pode trabalhar antes dos 18 anos em atividade doméstica, inclusive na condição de babá. Justamente em cima dessa sua colocação, eu trago aqui que a Organização Internacional do Trabalho, segundo dados dessa organização, a OIT, o Brasil é o país justamente que mais possui trabalhadores domésticos. São mais aí de 6 milhões de pessoas trabalhando dentro das residências. Bom, o IBGE calcula que pelo menos 100 mil meninas de 10 a 14 anos de idade estão nessa atividade. Então, juiz José Roberto, por que é tão importante, a seu ver, a proibição desse tipo de trabalho até os 18 anos de idade? Veja, o trabalho doméstico traz inúmeros riscos, né? Desde queimaduras, a pessoa se cortar. Existe, inclusive, como é um trabalho invisível, né? Oculto no interior dos lares, eu costumo dizer, de difícil fiscalização e detecção. Existe, inclusive, o problema de até assédio sexual em determinadas situações. Então, os riscos da criança ou do adolescente que estão no âmbito doméstico trabalhando são muito maiores até do que aqueles que trabalham em outras áreas urbanas ou rurais. Então, é um trabalho sim que precisa ser combatido. Você bem mencionou os números no mundo todo. No Brasil, a PNAD de 2011, em termos totais, estimava que eram 251 mil trabalhadores domésticos na faixa etária entre 5 e 17 anos. Mas, como eu disse, essas pesquisas nem são muito confiáveis porque você não consegue detectar todo o drama que vive oculto dentro desses lares. Juiz José Roberto, o Brasil até é considerado um modelo no combate ao trabalho infantil. Segundo dados do IBGE, colhidos em 2010, em 2 décadas, o número de crianças e adolescentes no mercado de trabalho caiu de 8 para 3 milhões e meio. No entanto, essa queda vem desacelerando e os especialistas falam aí na existência de uma espécie de núcleo duro do trabalho infantil. O senhor poderia nos explicar o que é isso? Nós saímos em 1992, quando o Brasil aderiu ao Plano Internacional de Eliminação do Trabalho Infantil, ao IPEC, da Organização Internacional do Trabalho. Nós tínhamos 8 milhões e 400 mil crianças e adolescentes trabalhando entre 5 e 17 anos. Na PNAD, a Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios do IBGE, de 2012, esse número foi reduzido para 3 milhões e 500 mil. Então, seria possível comemorar? Absolutamente, você bem disse. Houve uma desaceleração nos últimos anos desta queda, e esse núcleo duro consiste especialmente
naqueles pontos mais difíceis de identificação de trabalho infantil e de erradicação efetiva. O trabalho doméstico é um deles, trabalho na agricultura, em regime familiar, às vezes em situação de exploração também. Certo. Em um artigo recente, o senhor critica o ressurgimento aí dos mitos que, na sua avaliação, reabilitam o trabalho infantil. Essa questão cultural é muito presente, inclusive aqui na região sul do país, principalmente na agricultura familiar, onde o trabalho é visto como algo que ajuda inclusive na formação do caráter. Eu pergunto, existem formas de trabalho infantil que estão se tornando, digamos assim, invisíveis para os nossos olhos? Sem dúvida nenhuma. Existem aquelas mais visíveis, como é o trabalho infantil artístico, que invade os nossos lares todos os dias, inclusive sem permissão. Basta você acionar um controle remoto de televisão. E existe, que às vezes são tão prejudiciais, esse tipo de atividade, às vezes sem um regramento, é tão prejudicial como qualquer outro. E existem aqueles invisíveis, como o trabalho doméstico, o trabalho na agricultura familiar. Sei que, como foi dito, é um problema aqui do sul do país, de Santa Catarina também, né? E há necessidade de enfrentamento cada vez mais consistente. E isso passa pela conscientização. A questão cultural é um problema sério. Então, esses mitos a que você fez referência. É melhor trabalhar do que roubar. Se me derem só esta alternativa, eu também diria. É melhor trabalhar do que... Mas isso é uma sina muito triste. Trabalhar é ilícito antes da idade mínima e roubar também. Então, melhor do que trabalhar ou melhor do que roubar é a criança ter oportunidade de exercer atividades lúdicas, de brincar, de se preparar no momento oportuno, o adolescente se qualificar profissionalmente, estudar para ingressar depois em condições de competitividade num mercado cada vez mais concorrido. Até porque a atividade escolar propriamente dita já drena muita energia da criança e do adolescente. Sem dúvida. E hoje a atividade escolar é obrigatória no nosso país dos 4 aos 17 anos de idade. Então é outra questão que a gente precisa analisar em relação à idade mínima. Muito bem, juiz José Roberto, eu preciso chamar o nosso primeiro intervalo, nós já voltamos.